Olá, gente, boa tarde. Hoje, o tema de hoje é a minha infância. O que vocês acham? Vocês acham que o modo que vocês foram criados influencia muito sobre a criação que vocês dão para os seus filhos hoje? Na minha opinião, eu acho que sim. Por exemplo, se uma criança foi muito maltratada na infância, foi muito infeliz, muitas das vezes quando ela vira um adulto, ela faz muita coisa ruim com o próximo, se torna uma pessoa ruim, fechada, e também muitas das vezes, ou não, ou essa criança cresce e pensa, puxa, eu sofri tanto na minha infância, e se eu sofri eu não quero isso para os meus filhos. Sei lá, tem dois jeitos de ver as coisas, né? Às vezes sim e às vezes não. A minha infância, por exemplo, foi assim, uma coisa meio bizarra, meio sobrenatural, foi uma coisa meio de outro mundo. Não, eu não fui abduzida, não é isso, é que não era uma coisa normal, por exemplo, que se vê hoje em dia. Hoje em dia, o pai e a mãe procuram dar total atenção para os filhos, né? Procuram ficar de olho, procuram dar atenção. E na minha época não. Somos em 7 irmãos. Meus irmãos já tinham tudo saído de casa, saído fora. Meu pai colocou todo mundo para correr, não sei porquê. E meu irmão, quando a gente era criança, a gente morava no sítio. Quando meu pai chegava da roça, que a gente avistava meu pai lá de longe, com aquele chapéuzão de palha na cabeça enorme. E então a gente já saía correndo para dentro do quarto e ia se esconder dele. Nós tínhamos medo do meu pai. Eu e meu irmão gêmeo, nós tínhamos medo do meu pai. Não é igual as crianças de hoje em dia, que o pai chega, vai correndo abraçar o pai, papai, você chegou. Não, nós tínhamos medo. Então essa era a figura paterna que nós tínhamos do nosso pai. Meu pai chegava e nós saía correndo de medo. Já a minha mãe, a imagem que eu lembro da minha mãe, ela era triste, ela não sorria, ela era limpa, ela era muito limpa. Era uma casinha de madeira, o chão era aquele chão de terra batida vermelha, era tudo de madeira, tinha umas frestas desse tamanho na parede e não tinha... Nós chegamos a morar num lugar que não tinha luz elétrica, não tinha chuveiro, nós tomávamos banho de canequinha, então eu lembro que a minha mãe colocava uma lata grande dessa altura no fogo, porque quando meu pai chegasse tinha que estar preparado o banho dele. Eu resolvi falar um pouco da minha infância porque eu vejo hoje em dia as crianças têm tudo o que quer na vida, brinquedo, tudo o que quer, e mesmo assim acha que não tem nada, né? Não valoriza. Então eu procuro passar isso para minhas filhas. A gente tem que tentar ser feliz no pouco que a gente tem, porque naquela época, na minha época, nós não tínhamos nada. Boneca eu não tinha. Eu e a minha irmã, a gente ia no milharal verde e pegava aquelas espigas de milho verde e elas tinham os cabelinhos, né, loirinho, às vezes era ruivo, e a gente cortava e fingia que era a nossa boneca. Era aquele o nosso brinquedo, nós não tínhamos brinquedo. Bolsa escolar eu não tinha, eu e meu irmão levava material, sabe esses saquinhos de arroz de 5 quilos? Nós levávamos material nesse saquinho de arroz. E não tinha tanto bullying como tem hoje em dia nas escolas, né? Que tá terrível o bullying. E tênis nós não tinha. Aí as coisas dão uma melhoradinha, minha mãe sempre procurava tentar comprar alguma coisa pra gente, caderno, essas coisas. Então tinha aquela famosa conga. Eu sei que tem gente que lembra daquela conga, aquele calçado a gente usava e tinha que dar pro ano todo. Eu usava até desbotar, rasgava, ela remendava, era assim. E às vezes a gente ia pra escola também de chinela havaianas, remendado com tira ou com prego. E ela fazia também uma bolsa com alça assim, que a gente falava em bornal, que tava tanto para levar o almoço pra roça, quanto para levar o material. Então era essa a nossa vida, era desse jeito. E a gente chegava da escola, fazia a tarefa e a gente ia pra roça. Ia carpir café, ia colher café, enfrentava cobra, enfrentava escorpião. Eu lembro do episódio que eu não esqueço nunca mais, porque meu pai nunca foi assim de importar muito com a gente. Eu não sei porque ele foi tão rude com a gente, eu não sei como foi a infância dele, mas eu lembro do momento que tinha uma cobra e era aquela cobra coral venenosa, aquela que mata mesmo. Ela estava estirada assim entre um pé de café e o outro. Aí eu falei, olha que tira bonita, eu vou pegar. Eu pensei que era
um pedaço de tecido. E meu pai falou assim, afasta que é uma cobra venenosa. Aí ele deu uma enxadada nela e matou ela, mas era isso que acontecia no nosso dia a dia. Aí também eu lembro que na época também eu fui morar com a minha irmã. Minha mãe ficava 3 meses no hospital, ficava 1 mês em casa. Era assim a vida dela, ela ficava mais no hospital do que em casa. Minha mãe teve depressão pós-parto da primeira filha, então foi depressiva. E eu não lembro como que chegou esse assunto até a mim, que meu pai não queria a gente, que a gente nascesse. Não sei se foi minha mãe que me contou, ele não queria que a gente nascesse, eu e meu irmão. Pedi pra minha mãe abortar a gente, mas era 2. Aí, quando eu e meu irmão nascemos, meu pai deu uma surra na minha mãe ficou desmaiada lá no chão, lá na lama. Aí o policial foi lá no berço, tava eu e meu irmão recém-nascido, aí ele falou, cuida desses 2 porque aquela ali não tem saúde mais. E realmente, minha mãe não teve saúde mais. Hoje em dia eu vejo que uma criança ou uma adolescente de hoje, se voltar no passado, criar ela no passado que eu tive, que muitas pessoas teve, a criação do passado, elas não sobrevivem, porque hoje em dia a adolescente toma crise, a mãe e o pai já corre para psicóloga, já corre para psiquiatra para dar remédio, para dar calmante, é isso, tem tudo o que quer na vida, mas não valoriza. Então eu acho que eu sou uma sobrevivente, sou sim, porque tem muitas adolescentes, tem problema com a mãe, tem problema com o pai, com o namorado, com a madrasta, com o tio, com o vô, com a avó. O que elas fazem? Cai na bebedeira, vicia nas drogas, então elas arrumam um escape. Na verdade, as pessoas que entram nas drogas, no vício da bebida, isso é uma bela de uma desculpa, porque qual os motivos que eu tinha para viciar em droga, para ser um ator, uma perdida na vida? Gente, tive todos os motivos, mas cadê? Eu quis? Eu não. Eu sabia que isso não ia trazer coisas boas para minha vida, isso não, jamais. Teve uma época que eu experimentei a bebida, comecei a beber, mas depois eu vi que... Aí eu parei, eu já não consigo sentir nem o cheiro da cerveja. Eu tento, mas não me desce. Então, e hoje em dia muitas pessoas ainda julgam a gente, né? Vê a gente aqui e julgam a gente. Então ninguém pode julgar ninguém, porque ninguém sabe o que aquela pessoa passou na vida. Mas apesar de tudo, de eu ter passado muitas coisas na minha vida, aconteceu muita coisa ruim, aconteceu algo na minha vida quando eu tinha 8 anos que me marcou para sempre. É algo que destrói a infância de qualquer criança, é algo que marca a vida da criança, que hoje em dia acontece muito nas famílias com criança, tanto menina quanto menino, acontece muitas coisas, muito tipo de abusos, e a criança fica marcada, fica com trauma, precisa ir para psicólogo, não sei o que. Graças a Deus eu consegui me recuperar, com a ajuda de Deus eu consegui. Mas hoje em dia eu acho que as pessoas estão mais fracas, estão jogando esse problema em cima das drogas, em cima de bebida, em cima de remédio, então qualquer coisa é psicóloga. Era para mim estar tomando remédio, mas eu saí fora, que é a época que eu estava longe das minhas filhas, eu fiquei realmente depressiva, só chorava. Mas eu caí fora. Então, porque eu tenho Deus na minha vida. Pode ter alguém no meu canal que é católico, que é espírita, que tem outras religiões. Então, a minha opinião, cada um acredita no que quer. Eu não condeno ninguém, até porque quem sou eu? Então, eu respeito, cada um acredita no que quer. Mas eu tenho muita fé em Deus. Eu acredito que hoje eu sou uma vencedora porque é Deus que cuidou de mim. Eu acredito assim. E naquela época a educação dos filhos era bem mais rígida, né? Hoje em dia, se você dá um tapa num filho, você já chamam o conselho tutelar para você. Naquela época, meu pai batia com a fivela da cinta no meu irmão, batia igual um animal. A minha mãe pegava aquelas varinhas verdes bem fininhas, chegava a cortar a perna da gente. Eu não apanhei muito, meu irmão era mais desobediente, então ele apanhou bastante. E se fosse dar uma surra daquela época no filho da gente, hoje em dia a gente vai até pra cadeia, porque hoje em dia é tudo agressão, dar um tapa é agressão. Então, quem foi criado naquela época sabe como que era mais rígido, bastava olhar assim, ó, de rabo de olho, a criança já baixava a cabeça, já ia pro quarto, a criança não entrava no meio da conversa de adulto, quando 2 adultos estavam conversando, a criança saía de perto e respeitava. Hoje em dia não. Hoje em dia as crianças estão muito mimadas, estão mais sem educação. Eu procuro passar a educação que eu tive para minhas filhas. Por exemplo, minhas filhas, a de 17 anos, a de 14, elas não me respondem. Respondeu, eu já falei, eu dou um tapa na boca, porque eu não respondi a minha mãe, eu sempre respeitei minha mãe. Meu pai, a gente não tinha diálogo, porque como eu falei, ele era estranho, não sei, ele era estranho. Depois de velho, eu acho que ele melhorou um pouco, mas ele sempre foi assim difícil, ali no canto dele, muito estranho. Eu não aceito que nenhuma filha minha xingue, fale palavrão comigo ou grite comigo, eu não aceito. Então nenhuma delas faz isso, jamais, eu não aceito isso.
Igual hoje em dia está acontecendo muito, filhos batem nos pais, na mãe, no pai, agridem, matam. Então tem acontecido muito isso hoje em dia, né? E até nas escolas também, as crianças sem educação, não tem educação. Naquela época, os professores batiam na gente, tirava aquela régua dessa largura e batia mesmo com aquela régua de madeira. Tirava o chinelo do pé para bater na gente. Uma vez a professora grudou no cabelo do meu irmão, assim, eu vi cair no cabelo no chão. Hoje em dia, se uma professora apontar um dedo pro aluno, já é crime, ou o aluno bate nela também. Hoje em dia virou, os professores batiam nos alunos, hoje em dia os alunos batem nos professores. É como dizem, né? Escola é lugar para aprender, educação se aprende em casa, mas as coisas tá cada vez pior, mudou muito. Por exemplo, eu aqui no Rio Grande do Sul, só porque a minha filha tá trabalhando no Capelete, que é um macarrãozinho recheado com carne, a minha de 17 tá trabalhando lá, e a de 14 também quis ir por vontade própria, para ela ter o dinheirinho dela. Então não é escravidão, gente. Eu com 12 anos, 10, 11 anos, eu trabalhava na roça, que é pior, embaixo do sol quente, embaixo de sol, embaixo de chuva, fazendo aquele serviço, enfrentando escorpião, cobra. Agora minha filha trabalhando ali sentada na esteira, uma coisa levinha, que não é todo dia. Ali eles acham que não pode, porque ela é de menor e não sei o que, e tem o jovem aprendiz, e blá blá blá, e é tanta coisa. Hoje em dia eles pegam muito no pé da gente, hoje em dia. E hoje em dia eu procuro dar para minhas filhas tudo aquilo que eu não tive. Por exemplo, celular eu não tinha. Eu fui comprar o meu primeiro celular quando eu tinha 20 anos. E aquele celular antigo de tela azul. Não tinha internet, não tinha nada. Era tela azul, aqueles antigão, tijolão que falam. Mas ele era pequenininho assim, então era um tijolinho. Hoje em dia não, minha filha tem celular moderno, tem internet, tem Netflix, tem Sky. Então não sabe o que faz, não sabe o que quer, porque hoje em dia tem tablet, né? E eu sempre falo pra ela, vocês têm o que eu não tive, vocês têm hoje em dia. Então tem que levantar a mão pro céu e agradecer a Deus pelo que tem. Porque hoje em dia com a tecnologia vão lançando cada vez produtos mais modernos, né? E vira modinha, sai o iPhone 6, sai o iPhone 7, aí todo mundo quer, aí vai virando modinha. Mas eu sempre ensino pra elas valorizar as pequenas coisas da vida. Aí às vezes eu falo pra ela como eu fui criada naquela época como que era, elas ficam admiradas. Nossa, mãe, é assim? Eu falei, realmente foi assim. Não tive canção de ninar não, nem do boi da cara preta, pelo menos se tivesse, nunca tive não. Acho que uma ou duas vezes a minha mãe foi lá na cama me cobrir, eu lembro. Até que, sabe, quando ela foi me cobrir, eu me senti um ser humano, eu me senti uma filha. Aquele dia. Hoje em dia não, né? A gente se preocupa tanto com os filhos. Minha filha vai pra escola uma vez por semana à noite, eu me preocupo. É que a minha mãe, sabe, uma pessoa depressiva, com depressão profunda, ela fica fora de si. Parece que ela não tem vontade de fazer nada, nem de cuidar dos filhos, nem nada. Então foi desse jeito. Criança que não teve amor de pai e amor de mãe, nunca nada na vida vai preencher esse vazio da vida deles, nada. Eu falo por experiência própria, porque eu senti a falta desse amor de mãe e de pai, até hoje eu sinto. Então, se você tem seu filho, sua filha, dê todo o amor, toda a atenção possível, porque lá na frente, quando ele crescer e ficar adulto, ele vai lembrar. Você acha que não, mas ele vai lembrar, puxa, eu fui criada com tanto amor, com tanto carinho pelo meu pai e pela minha mãe. Isso sim, fica um buraco vazio, por mais que o meu marido seja amoroso comigo, me dá atenção, mas eu sinto lá no fundo, assim, puxa, por que eu não tive esse bom relacionamento com meu pai? Por que a minha mãe foi depressiva? Por que eu não tive aquele carinho todo, aquela coisa, sabe, de mãe e pai com os filhos? Isso é um vazio que nada preenche, né? Só Deus, nada preenche mesmo, fica aquele buraco. Então você cresce com aquele buraco. Mas apesar disso, eu não sofria com as minhas filhas. Eu sou uma mãe palhaça, sou uma mãe brincalhona, sabe? Eu grito, brigo com elas, mas depois eu vou tentar agradar. Eu falo pra ela que é pelo bem delas que eu tô dando aquela bronca, pra ensinar ela a ser uma pessoa de bem na vida, uma pessoa melhor. Tudo de ruim que eu tive, eu não quero que elas tenham. Então é isso, gente. E espero que vocês tenham gostado, gente. Desculpa que tá tremendo, porque eu não tenho um tripé pra colocar na câmera, tá? E um grande beijo pra vocês.